Um homem abandonou a sua filha no meio do deserto escaldante, apenas por não aceitar ter uma filha mulher. Num vasto deserto, onde a aridez e a imensidão da areia serviam de palco para vidas marcadas por provações e lendas, nasce Iracema, uma menina cuja existência sempre foi permeada por um abandono cruel e arbitrário. Desde o seu primeiro suspiro, foi marcada pelo gesto impiedoso de Jacinto, seu pai, que, enraizado em antigas tradições e superstições, acreditava que somente os meninos poderiam carregar o peso e a honra de uma linhagem, relegando as meninas ao papel de fardo, incapazes de preservar o legado familiar. Assim, num dia abrasador, Jacinto abandona Iracema no coração do deserto, convencido de que com aquele gesto estaria preservando sua reputação e o futuro da família, mesmo que para isso precisasse renunciar a um dos seus próprios laços de sangue. O deserto, lugar de extremos e de mutabilidade, torna-se o cenário onde o destino de Iracema se desenrola. Em meio às areias inconstantes e aos ventos cortantes, a menina é encontrada por Dona Margarida, uma mulher idosa que habita uma modesta cabana à margem do vilarejo de Areial, conhecida por seu saber ancestral e por sua sensibilidade ao que se oculta nas sombras do mundo natural. Com empatia e instinto protetor, Dona Margarida acolhe a menina e a instrui nos mistérios das dunas, dos ventos e dos segredos que o deserto revela apenas aos corações que se dispõem a escutá-lo. A partir desse encontro, Iracema descobre que o deserto não é apenas um espaço de castigo, mas também um lugar onde a transformação e a regeneração podem emergir das mais duras adversidades. À medida que cresce, Iracema passa a entender que o abandono sofrido não é um simples golpe do destino, mas também o ponto de partida para uma jornada de autoconhecimento e transmutação. A menina, forjada pelo sofrimento e pela solidão, desperta para um dom especial: a capacidade de ouvir o sussurro do vento e interpretar a dança das areias. Essa habilidade inicia sua trajetória de resistência contra um passado repleto de preconceitos, mostrando que a fragilidade aparente pode ser a origem de uma força inabalável. Com o apoio constante de Dona Margarida, Iracema aprende a transformar a amargura do abandono em sabedoria, descobrindo que as tradições e rituais do deserto podem ser ressignificados para dar vida a uma nova era, onde o valor humano não se mede pelo gênero, mas sim pela profundidade do espírito e pela coragem de enfrentar as intempéries do mundo. No decorrer de sua caminhada, Iracema incorpora os ensinamentos ancestrais e as lições do deserto para se rebelar contra as amarras impostas por superstições obsoletas. Ela reconhece que o ato de Jacinto, ao abandoná-la, embora cruel e fundamentado em visões ultrapassadas, suscita nela uma vontade imensa de provar que a essência humana transcende os rótulos e convenções impostos. Ao vagar pelas extensões arenosas, Iracema encontra fontes inesperadas de vitalidade, pequenas floradas que brotam onde ninguém esperava, oásis singelos e refúgios naturais que se apresentam como metáforas vivas da regeneração. Essa conexão profunda com a terra permite que ela compreenda que o deserto, por mais desolado que pareça, guarda em si a semente de uma nova esperança, a mesma esperança que nascia com ela, ainda que engendrada no abandono. Conforme os anos passam, a história de Iracema se transforma na lenda viva de uma menina que desafiou a lógica cruel do preconceito e se reinventou num ser de luz e resistência. Cada ensinamento recebido, cada palavra de Dona Margarida, torna-se um tijolo na construção de sua nova identidade, onde o passado é ressignificado e o presente se ilumina com a promessa de um futuro onde o valor das pessoas não pode ser medido por antigas tradições. Iracema passa a ser vista pelos habitantes de Areial como um símbolo de reinvenção e superação. Um exemplo de que o abandono pode ser revertido em força transformadora, capaz de tocar e transformar até os corações mais endurecidos. Ela se reconcilia com seu destino,
entendendo que o gesto de Jacinto constitui apenas um capítulo de uma história maior, onde a salvaguarda de sua própria essência se torna o verdadeiro legado a ser perpetuado. Por meio de rituais e práticas, aprendidas com a sábia Margarida, a jovem incorpora elementos da natureza e da tradição para criar uma nova forma de viver, uma forma que integra o misticismo do deserto com a resiliência que o ambiente inflexível impõe. Essa transformação não apenas reconstrói sua própria identidade, mas também convida a comunidade a revisar seus valores e a abandonar visões retrógradas. Iracema evidencia que, ao transformar a dor em aprendizado, o ser humano pode enfrentar os desafios mais árduos e emergir mais forte, não apesar das cicatrizes, mas por causa delas. Numa manhã de ventos suaves, Iracema debruça-se sobre as areias e observa o horizonte ondulante. Seus dedos, calejados pelo tempo e pelo trabalho árduo, tocam a superfície quente do solo, sentindo as vibrações sutis que poucos poderiam perceber. A jovem, agora com 15 anos, carrega nos olhos o peso de memórias que não são suas, mas que herdou através das histórias contadas por Dona Margarida durante as noites estreladas. São memórias de um povo que aprendeu a extrair vida da aridez, que transformou a escassez em abundância interior. O deserto fala para quem sabe ouvir, dizia sempre a velha senhora, enquanto preparava ungüentos e remédios com as raras plantas que cresciam nas proximidades. Ele ensina que a vida persiste mesmo quando tudo parece morto. Iracema fecha os olhos e permite que o vento acaricie seu rosto. Há uma dor persistente em seu peito quando pensa em Jacinto, o homem que a abandonou por não ser o filho que ele desejava. Um homem que, guiado por crenças antigas e temores infundados, preferiu cortar o vínculo com a própria filha a enfrentar o julgamento de seus pares. A jovem tenta não alimentar o ressentimento, pois Dona Margarida lhe ensinou que o ódio é como um veneno que se ingere esperando que o outro morra. O que ele fez foi um ato de covardia, murmura para si mesma, enquanto se levanta e sacode a areia das vestes simples. Mas sua covardia me trouxe até Margarida, até o coração do deserto, até minha verdadeira essência. As palavras se perdem no vento, mas seu significado permanece, enraizando-se no espírito de Iracema como as raízes profundas de uma planta que não se rende à aridez. Ela caminha de volta à cabana onde vive com sua mentora. Uma construção rudimentar de pedra e madeira, mas que abriga mais calor humano do que muitas mansões suntuosas. No caminho, colhe algumas ervas raras que crescem entre as pedras. Um presente precioso que o deserto oferece a quem sabe procurar. Dona Margarida a espera na entrada, seu corpo curvado pelo peso dos anos, mas seus olhos ainda brilhantes de sabedoria e bondade. A anciã observa a jovem se aproximar e sorri, reconhecendo nela a força que nem mesmo o abandono pôde quebrar. Hoje o vento sopra diferente, comenta a velha, quando Iracema se aproxima. Traz notícias de mudança. Que tipo de mudança? Margarida? Pergunta a jovem, entregando as ervas à sua mentora. O tipo que põe à prova o que aprendemos, responde enigmaticamente a anciã, olhando para o horizonte. O vilarejo receberá visitantes amanhã, mercadores que vêm de longe. Entre eles, dizem, está um homem que procura por algo que perdeu há muitos anos. Iracema sente um arrepio percorrer sua espinha, uma intuição que vai além das palavras. Jacinto, sussurra, mais para si mesma do que para ser ouvida. Dona Margarida não confirma nem nega, apenas segura as mãos da jovem entre as suas, transmitindo força silenciosa. O deserto nos ensina que tudo tem seu tempo. As dunas mudam. De forma, os oásis secam e renascem. As tempestades passam. Tudo retorna a Iracema, de uma forma ou de outra. Naquela noite, a jovem não consegue dormir. Deita-se sobre a esteira simples, mas seu corpo inquieto não encontra repouso. Pela janela pequena observa as estrelas, tão brilhantes no céu desértico, e se pergunta se são as mesmas que iluminam os caminhos de Jacinto,
o homem que a condenou à morte, mas que, ironicamente, a conduziu à vida mais autêntica que poderia ter. Com o amanhecer, chega ao vilarejo de Areial a caravana de mercadores. São homens e mulheres de pele curtida pelo sol, carregando em suas mulas e camelos mercadorias de terras distantes, tecidos coloridos, especiarias aromáticas, joias artesanais e outras raridades que fascinam os habitantes locais. Iracema, seguindo as instruções de Dona Margarida, dirige-se ao pequeno mercado para vender algumas poções medicinais que ambas prepararam nos últimos dias. Entre os visitantes, destaca-se um homem de meia idade, cujos olhos parecem carregar o peso de muitas estações. Ele caminha lentamente, observando tudo com atenção, como quem busca algo além das mercadorias expostas. Quando seu olhar cruza com o de Iracema, há um instante de reconhecimento mútuo, embora nunca tenham se visto antes. É um reconhecimento que vai além da memória, que toca o âmago da alma. O homem se aproxima da banca onde Iracema expõe seus remédios naturais. Seus olhos examinam as pequenas garrafas de vidro contendo líquidos de diversas cores, os saquinhos de ervas secas, os ungüentos em potes de cerâmica. Estes remédios, quem os prepara? Pergunta ele com voz rouca e hesitante. Eu e minha mãe adotiva, responde Iracema, mantendo a compostura, embora seu coração martele dentro do peito. Ela me ensinou todos os segredos das plantas do deserto. Sua mãe, adotiva? O homem franze o senho, uma sombra passando por seu rosto. Você não conheceu seus pais verdadeiros? A pergunta paira no ar, carregada de significados ocultos. Iracema sente a garganta seca, mas força-se a responder, com dignidade. Meu pai me abandonou no deserto quando nasci, por ser menina. Dona Margarida me encontrou e me criou como sua própria filha. As palavras atingem o homem como flechas certeiras. Ele cambaleia levemente, apoiando-se na mesa improvisada, e Iracema nota o tremor em suas mãos. Eu conheci um homem, diz ele, depois de um longo silêncio, que cometeu esse mesmo erro terrível. Abandonou sua própria filha recém-nascida no deserto, cego por superstições e pelo medo do julgamento alheio. E o que aconteceu com esse homem? Pergunta Iracema, mantendo a voz firme apesar da emoção que ameaça transbordar. Ele viveu atormentado por seu ato, responde o visitante, olhando nos olhos da jovem com uma intensidade perturbadora. A cada ano que passava, a culpa crescia em seu coração, consumindo-o por dentro como um veneno lento. Perdeu a esposa, que nunca o perdoou, mesmo em seu leito de morte. Perdeu o respeito da comunidade, quando a verdade veio à tona. E o mais importante, perdeu a chance de ver sua filha crescer, de ouvir sua voz, de ensinar-lhe as coisas da vida. Parece que ele colheu o que plantou, comenta Iracema, sentindo uma mistura confusa de compaixão e ressentimento. Sim, concorda. O homem abaixando a cabeça. E agora ele vaga pelo mundo, buscando redenção onde provavelmente não a encontrará. Neste momento, Dona Margarida se aproxima, caminhando lentamente apoiada em sua bengala. Seus olhos sábios observam a cena, compreendendo imediatamente o que está acontecendo. Vejo que vocês já se conheceram, diz ela com uma voz que carrega a serenidade dos anos. Ainda não formalmente, responde o homem, endireitando-se com visível esforço. Meu nome é Jacinto. O nome ressoa nos ouvidos de Iracema como o eco de uma antiga profecia. É o momento pelo qual secretamente esperou durante anos. O confronto entre seu passado e seu presente, entre a menina abandonada e a mulher que se forjou no fogo da adversidade. Eu sou Iracema, diz ela simplesmente, observando o impacto de suas palavras no rosto do homem. Jacinto empalidece. Seus olhos se enchem de lágrimas contidas. Iracema, repete ele, como se saboreasse o som de um nome há muito tempo perdido. O nome que sua mãe escolheu antes de partir deste mundo. Um silêncio denso se estabelece entre eles,
carregado de perguntas não formuladas, de acusações silenciosas, de dores antigas e feridas recentes. É Dona Margarida quem quebra este silêncio, convidando Jacinto para sua cabana, onde poderão conversar com mais privacidade. O caminho até a modesta habitação é percorrido em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. O vento do deserto sopra, levantando pequenos redemoinhos de areia, como se quisesse apagar as pegadas do passado. Ao chegarem, a anciã prepara um chá de ervas raras, servindo-o em tigelas de cerâmica gastas pelo uso. O deserto tem um modo peculiar de unir os fios soltos do destino, comenta Dona Margarida, enquanto se senta com dificuldade em uma velha almofada. Ele separa para depois reunir, assim como suas tempestades dispersam as sementes para que nasçam em novos lugares. Jacinto segura a tigela entre as mãos, olhando para o líquido âmbar sem realmente vê-lo. Durante todos estes, nos acreditei que minha filha estava morta, confessa com voz embargada. Convenci-me de que era melhor assim, que o deserto havia sido mais misericordioso do que eu. E por que veio procurá-la agora? Pergunta Iracema, sem conseguir esconder o amargor em sua voz. Porque descobri que a vida sem perdão é um fardo. Pesado demais, responde ele, erguendo os olhos para encará-la. Não vim pedir que me perdoe, Iracema. Sei que o que fiz é imperdoável. Vim apenas para que soubesse que seu pai se arrependeu a cada dia, a cada hora, a cada respiro desde aquele momento terrível. Você não é meu pai, diz Iracema, as palavras saindo como pedras afiadas. Um pai protege, nutre, guia. Você foi apenas o instrumento que me trouxe a este mundo, para depois me abandonar à própria sorte. Jacinto abaixa a cabeça, aceitando a acusação como uma sentença justa. Você tem razão, admite com humildade. Não mereço esse título. Fui um covarde, um homem fraco que se deixou guiar por superstições e pelo medo do julgamento alheio. As tradições podem ser cruéis quando mal interpretadas, intervém Dona Margarida com sua voz calma. Mas também podem ser transformadas, ressignificadas. O mesmo deserto que quase tirou a vida de Iracema também a salvou, através dos conhecimentos ancestrais que lhe transmiti. Jacinto olha para a anciã com gratidão infinita. Como posso agradecer pelo que fez? Você salvou e criou minha filha, quando eu a condenei. Não agradeça a mim, responde a velha senhora com um sorriso sereno. Agradeça ao deserto e aos seus mistérios. Eu apenas segui o que ele me ditou. Iracema observa a interação entre os dois, sentindo seu coração dividido entre a raiva que cultivou por tantos anos e uma compaixão inesperada que começa a brotar, como uma flor rara em solo árido. Vê em Jacinto não mais o monstro de suas pesados, mas um homem quebrado pelo próprio erro, consumido pela culpa e pelo remorso. O que você quer de mim? Pergunta finalmente, olhando-o nos olhos. Nada que você não queira dar, responde ele com sinceridade. Vim apenas para te ver, para saber que estás viva e bem, para dizer que me arrependo profundamente e que se pudesse voltar atrás, jamais teria cometido tal atrocidade. As palavras pairam no ar, como poeira suspensa na luz do sol, que entra pelas frestas da cabana. Iracema sente um nó na garganta, uma mistura confusa de emoções que não consegue nomear. Parte dela quer gritar, expulsar este homem de sua vida, fazê-lo sofrer como ela sofreu. Outra parte, porém, reconhece nele a mesma dor que ela carrega, embora por motivos diferentes. O deserto nos ensina que até as piores secas eventualmente terminam, diz Dona Margarida, quebrando o silêncio tenso, e que após a tempestade, as plantas mais resistentes florescem com vigor renovado. Iracema compreende a mensagem oculta nas palavras de sua mentora. O perdão não é uma obrigação, mas uma possibilidade, uma escolha que pode libertá-la, tanto quanto a Jacinto. Uma semente que plantada agora pode florescer quando o tempo for propício. Não posso te perdoar hoje, diz ela, finalmente, encarando o homem que a abandonou.
Talvez nunca consiga completamente, mas estou disposta a tentar entender por que você fez o que fez. E quem sabe um dia encontrar paz com esse passado. Jacinto assente, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto marcado pelo sol e pelas privações. É mais do que mereço, murmura, inclinando-se em sinal de profundo respeito. Nos dias que se seguem, um frágil diálogo se estabelece entre pai e filha. Jacinto permanece no vilarejo, hospedado em uma pequena pousada, visitando diariamente a cabana onde Iracema vive com Dona Margarida. A jovem, inicialmente relutante, aos poucos se permite conhecer a história deste homem, suas origens, suas crenças, os erros que cometeu e como estes o transformaram. Ele conta sobre sua juventude, sobre como foi criado para acreditar que apenas os filhos homens poderiam dar continuidade ao legado familiar. Fala sobre sua esposa, a mãe de Iracema, uma mulher gentil que morreu de tristeza pouco depois do abandono da filha, sem nunca tê-lo perdoado. Descreve os anos de tormento que se seguiram, quando o peso de seu ato se tornou insuportável, levando-o a uma existência errante em busca de redenção. Iracema escuta em silêncio, permitindo que estas histórias encontrem lugar em seu coração, não para justificar o abandono, mas para compreender o contexto que o gerou. Percebe que Jacinto, assim como ela, é um produto do deserto, forjado pela aridez, moldado pela escassez, transformado pelas provações. Em uma tarde particularmente quente, os três caminham juntos até um pequeno oásis escondido entre dunas, um lugar secreto que apenas Dona Margarida e Iracema conheciam. Ali, sob a sombra das raras palmeiras e ao lado da pequena fonte de água cristalina, a anciã propõe um ritual de cura, não para apagar o passado, mas para honrá-lo como parte de um caminho maior. O deserto não esquece, diz ela, enquanto prepara uma mistura de ervas e óleos essenciais. Ele registra cada pegada, cada lágrima, cada gota de sangue derramada em seu solo, mas também transforma tudo isso em algo novo. Com gestos precisos, a velha senhora marca a testa de Jacinto e de Iracema com a mistura aromática, murmurando antigas palavras de poder. Este é um ritual de reconhecimento, explica. Não de esquecimento, mas de aceitação. O que foi feito não pode ser desfeito, mas pode ser integrado à trama maior de vossas vidas. Pai e filha se olham através das marcas rituais, vendo um ao outro sob uma nova luz. Não há milagre instantâneo, não há explosão emocional de reconciliação. Há apenas um pequeno passo na direção da compreensão mútua. Um reconhecimento silencioso de que ambos são sobreviventes, cada um à sua maneira. Nos meses que se seguem, Jacinto decide permanecer em Areial. Constrói uma pequena choupana, nas proximidades, não querendo impor sua presença a Iracema, mas desejando estar por perto, caso ela queira conhecê-lo melhor. Aos poucos torna-se parte da comunidade, oferecendo seus serviços como artesão em metal, habilidade que desenvolveu durante seus anos de peregrinação. Iracema observa sua integração com sentimentos mistos. Há dias em que ainda sente a raiva borbulhar dentro de si, quando se lembra da crueldade de seu abandono. Em outros momentos, surpreende-se sentindo uma estranha compaixão por este homem, reconhecendo nele a mesma luta pela redenção que ela própria travou ao longo dos anos. Uma noite, uma violenta tempestade de areia se abate sobre Areial. Os habitantes se refugiam em suas casas, fechando portas e janelas contra a fúria dos elementos. Iracema e Dona Margarida se preparam para a longa noite, acendendo lamparinas e verificando suas reservas de água e alimentos. De repente, batem à porta com urgência. É uma vizinha, desesperada. O velho Jacinto, diz ela entre respirações ofegantes. Saiu para buscar lenha antes da tempestade e não retornou. Ninguém o viu desde então. Iracema sente um aperto no peito, uma preocupação que não esperava sentir. Olha para Dona Margarida, que assente gravemente.
Você conhece o deserto melhor do que ninguém, diz a anciã. Se alguém pode encontrá-lo nesta tempestade, é você. A jovem hesita apenas por um instante. Apesar de tudo, não pode abandonar. Já sinto a própria sorte, como ele fez com ela tantos anos atrás. Seria repetir o mesmo erro, perpetuar o mesmo ciclo de abandono e sofrimento. Vou buscá-lo, decide, cobrindo-se com mantos espessos e amarrando um turbante protetor ao redor da cabeça e do rosto. Dona Margarida a detém por um momento, entregando-lhe um pequeno amuleto feito de osso e penas. Para que o vento não apague teu caminho, diz com voz carregada de emoção. Iracema se lança na tempestade, enfrentando a fúria dos elementos com a coragem de quem cresceu desafiando o próprio deserto. O vento uiva ao seu redor. A areia, fustigando sua pele exposta, mas ela avança determinada, guiada por um instinto que vai além da razão. Encontra Jacinto caído entre duas dunas, semi-enterrado pela areia que o vento acumula impiedosamente. Está inconsciente, mas ainda respira. Com esforço sobre-humano, Iracema o arrasta para uma pequena caverna natural entre rochas, um refúgio temporário contra a tempestade. Ali, protegidos da fúria dos elementos, ela utiliza seus conhecimentos para tratar o ferimento na cabeça de Jacinto, provavelmente causado por uma queda. Rasga pedaços de seu próprio manto para improvisar bandagens, aplica ungüentos que sempre carrega consigo, murmura encantamentos aprendidos com Dona Margarida para acelerar a cura. Quando Jacinto finalmente recobra a consciência, seus olhos se fixam nos de Iracema com uma mistura de surpresa e gratidão. Por quê? Pergunta ele com voz fraca. Por que arriscar sua vida por mim depois de tudo o que fiz? Iracema reflete por um momento antes de responder. Porque o deserto me ensinou que a verdadeira força não está em retribuir o mal com o mal, mas em quebrar o ciclo, diz finalmente. E porque apesar de tudo há um vínculo entre nós que nem mesmo o abandono pôde romper completamente. Jacinto fecha os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Não mereço uma filha como você, murmura. Não se trata de merecer, responde Iracema, surpreendendo-se com a própria sabedoria. Trata-se de escolher ser algo além do que o passado determinou para nós. A tempestade ruge lá fora, mas dentro da pequena caverna, um frágil entendimento começa a se formar. Não um perdão completo, não um esquecimento do passado, mas um reconhecimento mútuo de que ambos são mais do que suas piores decisões, ou as injustiças que sofreram. Quando o amanhecer chega e a tempestade finalmente amaina, Iracema ajuda Jacinto a se levantar. Juntos caminham lentamente de volta ao vilarejo, onde Dona Margarida os espera ansiosamente. A anciã observa os dois se aproximando, a jovem forte amparando o homem ferido, e sorri, reconhecendo na cena a manifestação do que sempre ensinou, que o deserto, em sua sabedoria impiedosa, separa para depois unir, destroça para depois reconstruir. Nos anos que se seguem, Jacinto permanece em Areial, nunca tentando ocupar o lugar de pai que não merece, mas construindo pacientemente um novo tipo de relação com Iracema, uma baseada no respeito mútuo, na aceitação das feridas do passado e na esperança de um futuro menos árido. A história de Iracema, a menina abandonada no deserto que se tornou uma mulher de força extraordinária, espalha-se pelas comunidades vizinhas, tornando-se uma lenda que inspira outras mulheres a questionarem tradições obsoletas e a descobrirem sua própria força interior. Ela continua a aprender com Dona Margarida e, eventualmente, torna-se ela própria uma guardiã dos segredos do deserto, uma curandeira respeitada que transforma o sofrimento em sabedoria e compartilha esse dom com todos os que a procuram. O deserto, testemunha silencioso de toda a trajetória, continua a moldar destinos com sua beleza implacável. Suas dunas eternamente móveis simbolizam a verdade que Iracema aprendeu na própria carne, que nada é permanente
que tudo está em constante transformação e que mesmo das mais cruéis provações pode nascer uma força capaz de florescer em plena aridez. Assim, a menina abandonada por nascer mulher torna-se a mulher que salva e transforma, provando que o verdadeiro valor de uma pessoa não reside no gênero, na linhagem ou nas tradições, mas na capacidade de extrair luz das trevas, água do solo ressequido, esperança do mais profundo desespero. E nessa transformação, encontra não apenas sua própria redenção, mas também oferece a possibilidade de redenção àquele que um dia a condenou. Iracema, filha do deserto, torna-se então um nome, sussurrado com reverência pelos viajantes que cruzam as vastidões arenosas, um símbolo de que mesmo no mais desolado abandono pode florescer a mais resiliente esperança. Sua história ecoa pelas dunas, carregada pelo vento implacável, lembrando a todos que a ouvem que o verdadeiro legado não é aquele imposto por tradições cegas, mas o que construímos com nossas próprias mãos, a partir das areias movediças do destino. Com o passar das estações, o pequeno vilarejo de Areial se transforma. Inspirados pela história de Iracema, os habitantes começam a questionar antigas tradições que limitavam o papel das mulheres na comunidade. Meninas que antes eram destinadas apenas a tarefas domésticas, agora aprendem ofícios diversos, participam das decisões comunitárias e recebem a mesma educação que os meninos. É uma mudança lenta, repleta de resistências e recuos, mas constante como o movimento das dunas que, imperceptivelmente, redesenham a paisagem. Dona Margarida, já bastante idosa, observa estas transformações com olhos brilhantes de satisfação. Em suas noites de insônia, sentada à porta de sua cabana sob o céu estrelado, ela agradece ao deserto por ter usado seu corpo cansado e suas mãos enrugadas como instrumentos de uma mudança maior. Sabe que seu tempo está se esgotando, que logo se tornará parte do mesmo deserto que serviu durante toda a sua vida, e essa certeza não a atemoriza, mas a enche de uma paz profunda. O ciclo se completa, murmura para si mesma, enquanto contempla a lua crescente que ilumina suavemente as dunas. O que foi abandonado retorna, o que foi quebrado se refaz, o que parecia morto renasce sob novas formas. Numa madrugada silenciosa, Dona Margarida parte deste mundo, tão serenamente quanto viveu. Iracema, ao encontrar o corpo sem vida de sua mentora, não se entrega ao desespero, mas honra sua passagem com um ritual antigo que a própria Margarida lhe ensinou. Lava o corpo com águas perfumadas por ervas raras, envolve-o em tecidos tingidos, com pigmentos naturais e o enterra não em uma cova comum, mas no coração de uma duna específica, onde a anciã sempre dizia sentir a presença mais forte dos espíritos do deserto. Durante o funeral, realizado ao pôr do sol, todo o vilarejo se reúne para prestar homenagem àquela que trouxe cura e sabedoria a tantas gerações. Jacinto está presente, respeitosamente afastado, carregando no peito sentimentos complexos, gratidão pela mulher que salvou e criou sua filha quando ele a abandonou, e uma tristeza profunda por todas as escolhas erradas que fizera no passado. Após a cerimônia, quando todos já se retiraram, Iracema permanece sozinha diante da sepultura. É então que percebe, brotando da areia recém-mexida, um pequeno ramo verde, uma planta que, segundo as lendas locais, só floresce uma vez a cada geração, trazendo consigo o poder de revelar verdades ocultas. Seu último presente, sussurra Iracema, tocando delicadamente as folhas tenras. Mesmo na morte você continua a ensinar. Nos meses que se seguem, Iracema assume o papel que antes pertencia à Dona Margarida. Sua cabana, antes um refúgio pessoal, transforma-se em um centro de cura e aprendizado. Mulheres jovens da região, inspiradas por sua história, vêm de longe para aprender os segredos das plantas medicinais, dos rituais de cura e, principalmente, para ouvir a história daquela que foi abandonada e, ainda assim, floresceu.
Jacinto, agora um homem completamente grisalho e mais encurvado pelo peso dos anos, torna-se um colaborador silencioso nesta empreitada. Sem nunca reivindicar um papel central na vida de Iracema, ele oferece seus conhecimentos de metalurgia para criar recipientes especiais para os remédios, instrumentos delicados para a colheita de ervas raras e amuletos proteção que Iracema distribui aos viajantes que cruzam o deserto. Um dia, quando o sol já se inclina para o horizonte, tingindo as dunas de vermelho e dourado, Jacinto procura Iracema com um pedido especial. Gostaria de visitar o local onde te abandonei, diz ele com voz trêmula. Não para reviver o horror daquele dia, mas para finalmente confrontar o que fiz e, quem sabe, deixar uma parte desse fardo para trás. Iracema olha longamente para o homem à sua frente. Não mais o monstro de seus pesadelos infantis, nem o pai que nunca chegou a ser, mas um ser humano frágil e imperfeito, buscando uma paz que talvez nunca encontre plenamente. Sente uma compaixão que vai além do perdão formal, que toca algo mais profundo e universal. Iremos amanhã, antes do alvorecer, decide, finalmente. É um longo caminho, e o sol do meio-dia seria impiedoso para sua idade. Na manhã seguinte, antes mesmo que as primeiras luzes do dia toquem o horizonte, os dois partem em camelos, carregando água suficiente e alguns alimentos secos. Jacinto segue Iracema em silêncio respeitoso, observando como ela navega pelo deserto com a confiança de quem conhece cada duna, cada rochedo, cada marca sutil na paisagem aparentemente monótona. Após horas de jornada, Iracema desacelera seu animal e, finalmente, para. Desmonta com agilidade e espera que Jacinto faça o mesmo, com mais dificuldade devido à rigidez de suas articulações envelhecidas. É aqui, diz ela simplesmente, indicando uma pequena depressão entre duas dunas. Dona Margarida me contou exatamente onde me encontrou. Tinha apenas algumas horas de vida, desidratada e quase sem forças para chorar. Jacinto olha para o local e é como se o tempo tivesse retrocedido. Lembra-se vividamente daquele dia terrível, o peso do bebê em seus braços, o choro que perfurava seu coração, mas não o suficiente para demovê-lo de sua decisão insana. O momento exato em que depositou a criança na areia e se afastou sem olhar para trás, convencido de que estava seguindo uma tradição inviolável. Eu não merecia ser pai, murmura caindo de joelhos na areia quente. Não merecia a bênção que você representava. Iracema se ajoelha ao lado dele, não para confortá-lo, mas para compartilhar aquele momento de verdade crua. Durante muito tempo, pensei que o deserto era um lugar de abandono e morte, diz ela, tocando a areia com as pontas dos dedos. Mas Dona Margarida me ensinou que é também um lugar de transformação. O fogo do sol, a pureza do ar, a vastidão do céu. Tudo isso forja em nós algo que talvez nunca descobríssemos em circunstâncias mais amenas. Jacinto ergue os olhos, encontrando os dela. Você é muito mais forte do que eu jamais serei. Reconhece, com uma humildade genuína. Teve a coragem de me resgatar em uma tempestade, quando eu não tive sequer a decência de proteger minha própria filha de superstições vazias. Não se trata de força ou fraqueza, responde Iracema, com a sabedoria que adquiriu ao longo de sua jornada. Trata-se das escolhas que fazemos nos momentos decisivos. Você escolheu seguir o medo e a tradição cega. Eu escolhi seguir os ensinamentos de Dona Margarida sobre compaixão e cura. Ficam ali, lado a lado, enquanto o sol sobe no céu, testemunha silenciosa deste encontro improvável entre o abandono do passado e a compreensão do presente. Não há perdão completo, não há reconciliação mágica, mas há algo igualmente poderoso. O reconhecimento mútuo de que ambos foram transformados por suas escolhas e suas provações, e que de alguma forma misteriosa, o deserto os reuniu para completar um ciclo que começou no mesmo lugar, tantos anos atrás. Ao retornarem a Areial,
Algo mudou sutilmente na dinâmica entre eles. Não se tornaram uma família convencional. Essa possibilidade foi enterrada naquele dia distante do abandono. Mas formaram uma parceria baseada no respeito mútuo e num entendimento profundo que transcende rótulos convencionais. Os anos passam e a fama de Iracema se espalha por regiões cada vez mais distantes. Caravanas desviam de suas rotas habituais para visitar Areial e consultar a filha do deserto, como ela passa a ser conhecida. Sua história, contada e recontada ao redor de fogueiras noturnas, inspira outras mulheres a desafiarem tradições opressivas, a buscarem sua própria voz e seu próprio caminho. Jacinto, por sua vez, entra em seus últimos anos com uma serenidade que jamais imaginou possível. Continua a criar seus objetos metálicos, cada vez mais refinados e belos, não mais como simples ferramentas, mas como pequenas obras de arte que carregam em si uma história de redenção imperfeita. Quando sua saúde começa a falhar, é Iracema quem cuida dele não por obrigação filial, mas por uma escolha consciente baseada na compreensão de que todos os seres humanos merecem dignidade em seus momentos finais. Em seu leito de morte, Jacinto segura a mão de Iracema e encontra forças para suas últimas palavras. Obrigado por me ensinar que o abandono não precisa ser o fim, mas pode ser o início de algo muito maior. Você floresceu onde eu esperava apenas desolação, e isso é o maior milagre que já testemunhei. Após sua partida, Iracema realiza um ritual semelhante ao que fez para Dona Margarida. Enterrando, um homem abandonou a sua filha no meio do deserto escaldante, apenas por não aceitar ter uma filha mulher. Num vasto deserto, onde a aridez e a imensidão da areia serviam de palco para vidas marcadas por provações e lendas, nasce Iracema, uma menina cuja existência sempre foi permeada por um abandono cruel e arbitrário. Desde o seu primeiro suspiro, foi marcada pelo gesto impiedoso de Jacinto, seu pai, que, enraizado em antigas tradições e superstições, acreditava que somente os meninos poderiam carregar o peso e a honra de uma linhagem, relegando as meninas ao papel de fardo, incapazes de preservar o legado familiar. Assim, num dia abrasador, Jacinto abandona Iracema no coração do deserto, convencido de que, com aquele gesto, estaria preservando sua reputação e o futuro da família, mesmo que para isso precisasse renunciar a um dos seus próprios laços.